Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos assistem, muito boa tarde. Eu quero hoje iniciar o meu pronunciamento em defesa das igrejas. Eu não poderia deixar de me manifestar aqui na tarde de hoje, depois da discussão que nós ouvimos aqui, a respeito da isenção concedida pelo Congresso Nacional, porque reconheceram que as igrejas, e aqui quando nós falamos igrejas, nós não distinguimos as religiões. O artigo 150 da Constituição da República garante isenção de impostos às igrejas, e o Constituinte, ele teve a sensibilidade para entender que as igrejas, de um modo geral, elas fazem um trabalho, além do espiritual, social, um trabalho cultural, cuidando das pessoas, ajudando a tirar jovens e adolescentes do mau caminho. O vereador Egídio falou aqui da importância do esporte na disciplina, mostrando um caminho para os jovens e para os adolescentes, e é indiscutível também o trabalho que é realizado pelas igrejas de um modo geral. Nós ouvimos há poucos dias o ex-presidente Lula gravando um vídeo e dizendo que as igrejas são culpadas pela proliferação da pandemia do Covid-19. Nós, ultimamente, temos ouvido muitas aberrações a respeito, porque as igrejas, elas têm um papel fundamental e elas precisam ser reconhecidas. E, gente, não é o momento para nós ficarmos aqui ofendendo essa ou aquela igreja, essa ou aquela religião. Eu dou graças a Deus pela minha catequista, que era uma voluntária, Dona Lourdes, Dona Maria do Rosário, que me ensinou os primeiros passos da fé. Fico feliz porque na escola bíblica dominical, ainda adolescente, pude entender também a importância da religião, da igreja, da família. E a gente não pode perder esses fundamentos. É momento de nós unirmos forças, unirmos a nossa fé em favor das pessoas. O presidente Bolsonaro convocou para o dia, junto com o pastor Silas Malafaia, para o dia 29 desse mês, um jejum nacional. Independente da religião, da fé de cada um, por que a gente não nos une para fazer esse jejum? Nós temos visto, infelizmente, muita gente morrendo, muitas pessoas sendo sacrificadas, muitos idosos, jovens, e a Covid-19 não está perdoando ninguém, nenhuma faixa etária. O momento é de união, é de parar de criticar, porque quando o Congresso Nacional entendeu que a igreja não deveria ser tributada, é porque os que lá estão, os deputados, senadores, eles acreditam no poder da palavra de Deus e no trabalho da igreja. São inúmeros os casos que eu conheço aqui em Blumenau, de igrejas que distribuíram, nessa pandemia, toneladas de alimentos. Eu vou citar aqui um amigo, que é o pastor Mário Passos, que é lá do ICTM, que é a Igreja Cristã Templo dos Milagres, e ele também é presidente do Salva-Vidas, o Grupo Salva-Vidas. Maurício, um dia eles chegaram, o vereador Maurício Gol, um dia eles chegaram em uma casa que tinha um adolescente amarrado com uma corrente numa cama de ferro. E aí ele ficou assustado com aquela situação, professor Gilson. E a mãe daquele garoto disse, nós prendemos esse menino aí, porque se ele sair daqui, ou ele vai consumir crack até a morte, ou vão matá-lo. Porque o rapaz é dependente químico, é viciado. E a igreja cuidou desse menino, e hoje ele faz parte do grupo Salva-Vidas. Situações como essa se repetem a cada dia. Esse mesmo pastor, esse mesmo grupo Salva-Vidas, distribuiu na pandemia, vereador Almir Vieira, toneladas de alimento, ajudou diversas famílias. Esse é o trabalho que a igreja faz. Eu estou citando só um exemplo. E eles não fazem isso com o dinheiro do governo. Eles fazem isso através da doação dos fiéis, das pessoas de bem, e muitos empresários aqui na cidade também, que acabam reconhecendo o trabalho das igrejas e fazem também as suas doações. Eu vou conceder uma parte. Com autorização do orador, vereador Ito. Vereador Marcos da Rosa, eu parabenizo o seu trabalho que o senhor tem feito, a igreja, assim como
Silmar, como o Juvino, como Ismael, como tantos outros, como o deputado Mota também, tem feito um trabalho. Eu não critiquei as igrejas. Veja bem, não critiquei as igrejas. Eu questionei, critiquei que estava sendo aprovado, e acabou, pelo Senado agora também aprovou, perdão de dívidas de quase 2 bilhões. Perdão de dívida. Esse dinheiro, sim, poderia ser revertido, a própria igreja poderia reverter esse dinheiro em mais benefício para a comunidade. Eu não concordo quando é postado fotos nas redes sociais, os pastores, os maiores lá em cima, que são os donos das igrejas, saindo com champanhe em barcos, passeando, fazendo orgias com o dinheiro do coitado do povo que contribui. Não discordo da sua opinião, respeito as igrejas, mas a forma que foi feito, está sendo feito esse perdão, então que de agora em diante começasse a fazer paralelamente esse perdão das dívidas que viriam para o futuro, não do passado, assim como fizeram de alguns empresários, que o alemão falou, também perdoaram um monte e parcelaram há mais de 50 anos, porque apoiou o presidente. Concede mais 2 minutos, por favor. Mais 2 minutos, a Vossa Excelência. Vereador Ito, eu também respeito a sua opinião, embora eu discorde, mas deve ser respeitada a sua opinião. Quando nós criticamos líderes religiosos, nós acabamos criticando também indiretamente todas as pessoas que fazem parte dessa ou daquela igreja. Se tem algum pastor ou algum padre que faz alguma coisa errada, não é por isso que todas as igrejas devem ser desacreditadas. Assim como nós vimos vários políticos fazendo coisas erradas, não é por isso que todos os políticos vão ser desacreditados. O senhor faz um trabalho belíssimo aqui nessa casa, os vereadores que aqui estão também fazem da mesma forma. Se tem algum líder religioso, é bom vir aqui e citar o nome dele. Cite o nome dele, porque quando isso não é feito, vereador Almir Vieira, nós colocamos todos eles na vala comum. E eu repito, as igrejas precisam ser respeitadas. Os pastores, sim, precisam ser respeitados. As igrejas não têm fins lucrativos e elas não subsistem com dinheiro do governo, com dinheiro público. Elas funcionam, elas subsistem, primeiro, através de uma palavra de Deus, né? Que disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E depois, através da ajuda voluntária do povo. Então, quando se tributa uma igreja, se tributa aquele povo que voluntariamente contribui para as ações da igreja, para alcançar mais pessoas, através do evangelismo e também, como eu citei aqui, através dos vários trabalhos que a igreja faz, todas as igrejas hoje em dia, elas têm cuidado com crianças, têm centros de recuperação, cuidam de famílias. Então, tributar isso daí, porque a igreja é um braço do poder público, ela faz o que o poder público não pode fazer. Então, eu discordo plenamente dessa questão de tributação da igreja e não poderia deixar de me manifestar aqui na tarde de hoje. Muito obrigado.